Vamos falar um pouquinho do Palmeiras dentro de campo também, porque o sorteio da Libertadores colocou o Palmeiras frente a frente com o Botafogo e um clima de revanche que se avizinha. Eu disse ontem na transmissão da live do sorteio aqui no canal do All Sport, que é o jogo do John Textor contra a Leila. É basicamente isso, além de Palmeiras e Botafogo da Libertadores. E aí, PVC, rola um clima de revanche, rola um bastidor também, tudo que já foi dito, já foi colocado nesse Leila versus Textor ou não? O Textor tem uma proximidade com o Rodolfo Landim e a partir do ano passado passou a haver um distanciamento com a Leila Pereira. E isso faz com que o Textor tenha, nesse momento, uma estratégia de posicionamento de marca do Botafogo que eu vou comparar aqui com o que o Eurico Miranda fez com o Vasco. Nos anos 80, rubro-negros dos anos 60 hoje tinham o Botafogo como grande rival. Rubro-negros de outras épocas podiam ter o Fluminense. Mas a partir dos anos 80, ficou indiscutível que o grande rival passou a ser o Vasco. E o Eurico foi muito responsável por isso. Porque o Eurico conseguiu colocar o Vasco como o grande antagonista do Flamengo. E o Textor faz um pouco isso com o Palmeiras. Para o Textor, o sorteio foi estupendo, porque ele vai se colocar na condição de rival do campeão brasileiro. Todo mundo sabe que o rival do Palmeiras não é o Botafogo. O rival do Palmeiras é o Corinthians. Em segundo lugar, o São Paulo. Em terceiro lugar, o Santos. E hoje há uma rivalidade com o Flamengo pelos últimos 8 anos. Mas as rivalidades são nessa ordem, dessa natureza. E o Textor quer colocar o Botafogo como rival do Palmeiras. E o sorteio ajuda a colocar isso. A revanche é do Botafogo, não é do Palmeiras. Quem precisa da revanche é o Botafogo, não é o Palmeiras. É claro que o Abel vai precisar, no vestiário, em agosto, dizer, olha, vocês precisam se lembrar que eles vêm babando para cima do Palmeiras. Porque eles têm esse espírito de revanche pelo 4-3 do ano passado. E pela polêmica vazia que o Textor criou com esse factoide da Good Game. Para o Palmeiras, o cruzamento não é fácil, mas é muito difícil ter certeza de quem vai ter cruzamento fácil e quem vai ter cruzamento difícil. A gente está analisando em junho, em agosto vai ser outro mundo. O que o Palmeiras pode pegar? O Botafogo, já é certo, pode pegar o São Paulo nas quartas de final, pode pegar o Flamengo nas semifinais. Então o cruzamento pode ser uma enorme pedreira daqui até a decisão. Mas o que me parece indiscutível em relação à sorte ou azar é que o Palmeiras teve sorte, no sentido de ter jogado contra o São Lourenço, precisando da vitória para se consolidar como a melhor campanha e poder jogar decidindo no Allianz Parque as oitavas, as quartas e a semi. Aí, o Palmeiras ficou com a terceira campanha e não teria essa certeza. Só que o sorteio jogou para o outro lado da chave o River Plate da melhor campanha e o Atlético da segunda melhor campanha. Ou seja, o Palmeiras vai decidir em casa até a semifinal. Ou a sorte. O Palmeiras muito bem escalado nesse chaveamento da Libertadores, como bem destacou o PVC. Queria partir para o Corinthians, porque o André Hernan largou a fagulha para acender o fogo, o incêndio no começo do programa, citando Antônio Oliveira. A partir de agora a gente vai saber exatamente a situação do status dele. Balança ou não balança? Tá ameaçado, não tá ameaçado? A gente sabe como é que é o futebol brasileiro. E aí, Hernan, não nos esconda nada, por favor. Estamos ávidos por detalhes de Antônio Oliveira no Corinthians. Ô Marinho, você sabe que muitas vezes existem dois mundos, né? E nesse assunto Antônio Oliveira, existe o mundo da corneta do Parque São Jorge, né? Das pessoas que ficam ali próximos ao presidente, que ficam ali na conversa, ó, Antônio Oliveira não dá mais, hein? Aquela coisa toda. Sugerem nomes, falam em outros treinadores. Hã?
O fogo amigo? É a turma da conselheirada, aquela cornetada, gente que às vezes tem proximidade com o presidente, fala uma coisa, fala outra. Dentro do clube, o ambiente político ferve e quando o time não vai bem dentro de campo, acontece isso também. Mas existe o mundo do CT Joaquim Grava. E no CT Joaquim Grava, acredita-se que o trabalho do Antônio Oliveira pode melhorar, assim como o Corinthians pode melhorar como um todo. Se você olhar o banco de reservas do Corinthians, as peças que o Corinthians tem são peças abaixo em relação a outros times. E o Antônio Oliveira já disse, inclusive, em entrevista exclusiva aqui no UOL, que vai pedir para o Augusto Melo e já planeja com o Augusto Melo 5 a 6 reforços. Então, quando eu fui perguntar para quem manda no Corinthians, quem dá a canetada no Corinthians, se existia a possibilidade de troca no comando técnico hoje, a resposta foi: não faz nenhum sentido trocar de técnico agora. Isso fica pressão de torcida, a torcida tem todo o direito de reclamar, mas aqui é trabalhar para melhorar o Corinthians e o Antônio está fazendo isso. Então, assim, neste momento, o que se tem é a direção do Corinthians acreditando e bancando o trabalho do Antônio Oliveira e trabalhando com ele na questão dos reforços. É muito isso dos dois mundos. Existe o mundo da corneta, gente que fica ali no ouvido do presidente, falando e tal, cornetando, gente até que sugere treinadores, né? E tem muito intermediário que sabe do momento de instabilidade, passa a mão no telefone e sugere treinador. Isso é absolutamente natural dentro do mercado do futebol. Às vezes você pode até falar que é imoral, mas isso às vezes acontece e muito nos clubes. Um intermediário, uma pessoa que tem uma procuração de um treinador, principalmente treinador gringo, passa a mão no telefone e fala: temos aqui o fulano, hein? Se de repente azedar aí, temos aqui um treinador pronto. Isso acontece muito e tem acontecido no Corinthians. E o presidente Augusto Melo entende que o Antônio Oliveira trabalha para melhorar o Corinthians e o trabalho segue. Não tem essa de, tá balançando, dentro do CT não existe isso. Então, e muito, dentro do elenco, os jogadores gostam muito do Antônio. Não é só o Yuri Alberto, o Wesley, o elenco gosta muito, o elenco gosta do trabalho e acredita no Antônio Oliveira. PVC, de qual mundo você faz parte? Essa é a grande pergunta. Do mundo que começa a questionar o Antônio Oliveira ou do mundo do CT que acha que o trabalho é bem feito e que tem que ter sequência? Eu acho que o Corinthians não pode ficar mudando de técnico como quem muda de cueca. É simples assim. Imagina-se que você troca de roupa íntima uma vez por dia, né? O Corinthians troca de técnico a cada 3 meses. Não pode, cara. Então, eu acho que não é que o Antônio Oliveira é o melhor técnico do mundo, do planeta, não se trata disso. Trata-se de, se o Corinthians escolheu o Antônio Oliveira, não precisa casar com ele até que a morte o separe, mas precisa ter um sentido de que o trabalho vai avançar. Ele tinha 8 jogos de invencibilidade em Itaquera, era o primeiro passo. A gente sabe hoje qual é a escalação do time, é um passo. Agora, o time está jogando maravilhosamente bem? Não está. E estava com alguém? Estava com o Luxemburgo? Estava com o Mano? Precisa deixar o trabalho andar. Estava com o Lázaro? Precisa avançar. O Corinthians mudou completamente o sistema. O Antônio Oliveira deu uma entrevista muito boa depois da vitória sobre o Racing, quando disse: a gente precisa compreender que é um processo de mudança do elenco. Houve uma mudança muito radical do clube e a gente tem um trabalho que vai oscilar, que vai jogar bem um jogo, vai jogar mal outro jogo, mas tinha uma invisibilidade de 8 jogos em casa e perdeu o Botafogo. O Botafogo é um time, embora o trabalho do técnico seja mais recente até do que o do Antônio, o elenco do Botafogo tem uma estrutura, uma estabilidade maior. Perdeu jogadores como o Cuesta, perdeu jogadores... O Eduardo deixou de ser titular, tem uma lesão, o Tiquinho saiu do time, mas o elenco tem uma construção mais antiga. E isso ajuda, dá estabilidade para o grupo. O Botafogo hoje é um time mais forte do que o Corinthians. E para que o Corinthians seja forte, precisa seguir o trabalho. Pelo menos até o final do ano, depois entender o que foi que aconteceu. Claro que não é para o Corinthians ficar em 17º lugar na zona de rebaixamento.
Agora, Marinho... Fernando... Não, diga, pode falar. Não, e assim, o Corinthians, na questão, por exemplo, dos reforços, muito se falou do Daverson. O Daverson foi indicação do Antônio Oliveira. De fato, o Antônio Oliveira gosta muito do Daverson. Ele deixou isso muito claro na entrevista, né, que ele deu para o Zona Mista. Mas até aí ter uma negociação, ou ter uma negociação avançada, ou algo encaminhado, isso nunca aconteceu. O Augusto Melo deixou bem claro que o Daverson não seria contratado. E o Corinthians está no mercado, está observando peças de meio campo, peça de velocidade pelos lados, ainda é uma incógnita em relação ao Wesley, e jogadores também para o ataque. O Pedro Raul, por exemplo, é um jogador que não funcionou, né? O Pedro Raul ainda não conseguiu ser aquele jogador que a gente viu, por exemplo, no Goiás, boa parte no Vasco, no Corinthians. Então, assim, existem peças de ataque, o Wilder Alberto está conseguindo jogar, mas precisa de reforços. Então, o Corinthians mapeou, o Antônio Oliveira pede de 4, 5, 6 reforços, e isso vai nortear um pouco do que vai ser o trabalho do Antônio Oliveira, depois dos reforços. E fica uma reflexão e um aprendizado para o próprio Augusto Melo, que quando teve o Mano Menezes como técnico, ele deu entrevista, e eu entrevistei ele antes do jogo contra o Novo Horizontino, e ele me disse, o Augusto Melo, vamos contratar reforços, vamos dar esses reforços na mão do Mano Menezes, depois a gente vai avaliar o trabalho. Só que na noite ele já estava demitido. Então, assim, vai acontecer de novo a mesma coisa do Augusto Melo dar reforços ou planejar reforços e de repente demitir o treinador. Então, por isso a resposta que eu tenho quando eu perguntei sobre essa questão do Antônio foi: não faz sentido nenhum nesse momento, o trabalho segue. Eu queria colocar aqui conosco mais uma estrela para participar do De Primeira, o Samir Carvalho, que tem informação importante daqui a pouquinho sobre a situação da Vaidbet com o Corinthians, dessa situação política. Daqui a pouquinho o Samir vai entrar com a gente também. Enquanto isso, eu queria rapidinho, PVC, te perguntar, há pouco você citou que o Corinthians não é time para estar em 17º, não é para estar lá embaixo. Então, olhando para o grupo do Corinthians, pensando que é um time ainda em montagem, reformulação, a gente viu que saiu o Cássio, saiu o Paulinho, o Fagner pensando em sair também. Qual é o horizonte do Corinthians hoje? Assim, é um time para estar aonde, mais precisamente, na tabela? Copa Sul-Americana. Classificação para a Copa Sul-Americana. De novo, como foi no ano passado. É um time para morar em 12º lugar. 12º, 13º, 11º. Não é um time para classificar para Libertadores. Sabe que isso tem um problema, um impacto importante no dinheiro da televisão no ano que vem. Porque o Corinthians estaria dividido entre Libra e Liga Forte União. A Liga Forte União está esperando um sinal que muita gente acha que vem do Corinthians para ser um protagonista da Liga Forte União. Na Libra se sabe que ele vai ganhar um pouco menos do que o Flamengo vai ganhar 220 milhões de reais por ano, o Corinthians pode ganhar em torno de 180, 170, dependendo das circunstâncias. Estou fazendo aqui uma projeção, mas o Corinthians indo ou ficando em qualquer uma das duas situações, se ele classifica para a Copa Sul-Americana, a Copa Sul-Americana tem calendário de jogos na terça-feira. Terça-feira, às vezes quinta-feira, mas muito o Corinthians joga na terça-feira pelo contrato de TV. E jogando na terça-feira, ele não joga no domingo. E se ele não joga no domingo, ele não joga na TV aberta. Então, isso tem um impacto também dos direitos de TV do ano que vem. Neste ano, não tanto porque o contrato já estava feito, mas o novo contrato provavelmente ele vai depender de quanto, o valor 40% igualitário, 30% por desempenho. E por desempenho, sendo 13º, isso cai, esse dinheiro cai. E não jogando no domingo, ele cai em exposição. Então, ele perde um pouquinho de dinheiro também nesse contrato novo, seja na Liga Forte ou seja na Libra. É uma coisa que eles têm que ponderar. Mas a vocação desse Corinthians, de novo, é classificação para a Sul-Americana.
Como é que está a situação do Fagner, hein, André Hernan? Essa situação de poder deixar o time do Corinthians, repensar a permanência, depois que expoentes saíram como o Cássio e o Paulinho. Pois é, o Fagner, na entrevista que eu fiz com ele logo na saída de campo no jogo da Copa do Brasil, na classificação em cima do América de Natal, eu perguntei diretamente assim, ó, e aí, você pode antecipar a tua saída? Né? O Paulinho já estava dando adeus, falei, ó, vai sair ou vai ficar até o final? Foi uma resposta assim que não deixou muito claro assim se fica até o final do contrato. Ele falou, eu tenho contrato, veio com os meus empresários, aquela coisa toda. E o Fagner fez jogos pelo Campeonato Brasileiro e ele está lesionado. Ele teve uma lesão e não atuou, né, não ficou à disposição do Antônio na derrota para o Botafogo. Então, assim que se recuperar, ficar à disposição, se ele entrar em campo, cumprir a 7ª partida, aí não tem como, né? Para um Brasileirão, para você ter a sequência. A não ser que ele vá para algum time fora do país. Mas, assim, tem que ver como é que vai ser essa questão dele voltar, se ele vai cumprir o 7º jogo. Mas me parece, a sensação que eu tive pela entrevista é que ainda está aberta essa possibilidade. Agora vem para a tela conosco aqui o Samir Carvalho para tratar desse assunto famoso caso laranja. Está ali já na tela o Samir, porque a VaideBet enviou uma notificação para o Corinthians dando um prazo para resolver esse problema. Bom dia, Samir, e eu quero todos os detalhes dessa situação. Enquanto o Samir fala, eu vou buscar uma coisa, mas eu estou ouvindo o Samir falar, hein, Samir? Vai falando. Vai lá. Lá vem. Bom dia, Marinho. Bom dia, PVC, Hernan, quem nos acompanha de primeira. Informação muito importante. A VaideBet enviou uma notificação ao Corinthians, né? Eu tive acesso ao documento. A gente vai publicar, inclusive. E deu 10 dias para o Corinthians resolver o escândalo, tá? Solucionar, esclarecer. Agora eu estou a rigor. Esclarecer o caso do Laranja, né? A matéria que foi divulgada pelo jornalista Juca Kfouri aqui no UOL. O documento é do dia 27 de maio, então o prazo aí já está vencendo, tá? A patrocinadora alega na notificação que as bets, né, até por conta aí, né, de questão do governo mesmo, por leis, não pode, né, estar envolvida, ter o seu nome envolvido em nenhum tipo de escândalo. E a patrocinadora deixou claro isso. Inclusive tem um artigo, né, um artigo 12 do contrato, que mostra isso, uma cláusula, né, no contrato que deixa claro que não pode haver qualquer tipo de escândalo, enfim, envolvendo a patrocinadora. Então, ela notifica o Corinthians e dá 10 dias para o Corinthians. O documento, tá? Estou olhando para ele aqui, é do dia 27. Então, o Corinthians aí tem pouco tempo, resta pouco tempo, né, para que o Corinthians venha resolver essa questão. Foi uma notificação oficial da VaideBet, patrocinadora do Corinthians, Marinho. PVC, agora que você está de laranja aí, tá a rigor, como é que isso repercute no ambiente do time, na tua opinião, hein, PVC? Porque é uma situação fora de campo, mas que atinge todas as instâncias do Corinthians. Eu acho que a repercussão desse caso no CT Joaquim Grava não é a maior. Passa a ser quando você atrasa salário e quando você pergunta, mas os caras depositaram 1 milhão lá. Esse 1 milhão, que é o Corinthians é vítima, o Corinthians é provável vítima se comprovar uma fraude, e a matéria do Perrone de hoje diz que a Hero, que é a companhia que tem sede na Avenida Paulista, no endereço que está computado a Nelway, ela diz que é fraude porque o endereço não é da Nelway, o endereço é da Hero, e que ela não tem nenhuma relação com a Nelway Laranja. É importante deixar claro isso, porque tem uma outra empresa chamada Nelway, que pertence à B3, que é a Bolsa de Valores brasileira,
e que não é laranja, que prestou serviço ao Corinthians também, já explicamos isso aqui. Mas a partir do momento em que se pensa, pô, os caras estão depositando 1 milhão numa conta que não existe, se atrasa salário, o cara vai botar isso na cabeça também. Embora seja esse 1 milhão, é muito dinheiro, mas é pouco dinheiro comparado com a folha de pagamento do Corinthians, né? Tem jogador no Corinthians que ganha mais do que esse valor depositado. Não tem que ser depositado de jeito nenhum, né? Não tem que ser depositado numa empresa que não existe de jeito nenhum. Mas é um valor que paga salário de um atleta do Corinthians, não dos 30. Né? A folha de pagamento do Corinthians é muito maior do que isso. Eu acho que a repercussão não é dentro do CT. O Corinthians não vai ganhar jogo ou perder jogo por causa da questão do dinheiro depositado numa conta de uma empresa que não é inexistente, de uma empresa laranja. O ponto é outro. A turbulência maior é Parque São Jorge, não é CT Joaquim Grava, por este caso, que é um caso... Qual?